desejo, Graça e paz a todos, amados. cobiça. Amados, vamos falar mais uma vez, sobre esse assunto. A diferença de desejar para cobiçar. Desejo é diferente de pecado. O simples desejo ou inclinação no coração não é pecado, enquanto não gerar ação contrária à vontade de Deus. Exemplos. Jesus sentiu fome no deserto, está em Mateus capítulo 4, versículo 2. E desejou comer, mas não cedeu ao pecado. Aí você pode dizer, mas comer não é pecado, Wellington. Mas Jesus, naquele momento, tinha um propósito. E se ele sucumbisse à tentação da sua fome, que Satanás estava tentando ele, vou ler para vocês aqui. Mateus capítulo 4, versículo 2. Vou ler do início. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. Para quê? Para passear? Não. Para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Aí o que acontece? O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade, aí vai continuando. E se afastou de Jesus. Porque Jesus não sucumbiu à tentação. Mas aquilo era uma prova para Jesus. Jesus estava em carne, osso e sangue. Tá? Tinha os desejos que nós temos, mas só que Jesus não sucumbiu à tentação. Ele não pecou. Mas ele, no coração, sentiu o desejo de comer. Mas você sentir no coração o desejo de comer, isso não gera a morte, não é o pecado. Então tá, desejou comer, mas não cedeu ao pecado. O pecado é o ato. O pecado se concretiza quando o desejo é levado à prática. Você tem aquele desejo, tá? Mas ele só se concretiza quando ele é levado à prática. Exemplo, vocês são casados, tá? Vamos dar exemplo de casado. E você passa uma pessoa interessante, bonita, que você, sendo heterossexual, você vai gostar da pessoa do sexo oposto, óbvio, né? Então você vai olhar aquilo, olha, você desejou porque você é heterossexual, porque você deseja a pessoa do sexo oposto e você achou a pessoa bonita, tá? Mas você não vai sucumbir a essa tentação, não vai gerar, para não gerar morte, porque você é casado. E assim é o solteiro. Ele não vai sair com uma pessoa porque é solteiro, está livre. Não, a gente sabe que não. Só pode fazer sexo dentro do matrimônio. Sentiu desejo? Sim. Sentiu tesão, como a gente diz? Sim. Mas ele não sucumbiu a essa tentação. Tá? Então tá, o pecado é concretizado quando o desejo é levado à prática, seja através de pensamentos deliberados para agir de forma errada, seja por ações físicas. Agora vamos à palavra de Deus. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a pessoa tem um desejo de se deitar com a outra mulher que não seja sua esposa, ou a esposa tem um desejo de deitar com outro homem que não seja seu marido. Até então isso não é pecado, mas acaba cedendo à tentação e acaba se deitando. Tá? Então, a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Mas claro que isso é impossível, né? Só aqueles religiosos mimizentos que falam, não, se você sentiu desejo, eu não sinto desejo. Gente, cada um tem um jeito. Pode não sentir até desejo por algo que é contrário à vontade de Deus. Mas a grande maioria sente. Tá? Só que você sentir esse desejo, nós estamos num corpo pecador, meus amados. O diabo está ao nosso derredor, procurando alguém. A palavra diz isso. Mas quem tem o Espírito Santo faz com que nós não venhamos cair em tentação. Deus nos dá escape. Tá? Todos nós somos pecadores, óbvio. Tá? Vamos lá, vigiar o coração. A instrução de Jesus em Mateus 5, 27 ao 30 é preventiva.
remover de sua vida o que pode levar ao pecado, para que o desejo não se torne ato. Vamos ver lá no livro de Mateus 5, 27 ao 30. Vamos lá o que diz. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, ou seja, cobiçá-la, o que é o desejo? Você pode ter desejo de ter uma casa, um carro, um excelente emprego, mas você não pode cobiçar. Cobiçar é você querer algo que não lhe pertence. Você querer uma vaga do emprego, aquela vaga pertence a outra pessoa. Você vai fazer de tudo para poder conseguir aquela vaga. Quer dizer, você está cobiçando a vaga de outro. Você está cobiçando a casa de outro. Você está cobiçando o cônjuge de outro. Tá? Então tá, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para a mulher para cobiçá-la, já cometeu adultério em seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, olha só agora o ato. O ato. Até então a cobiça foi no coração. O desejo foi no coração. Se o seu olho fizer pecar, aí sim. Aquela cobiça vai gerar morte. Porque você olhou e fez você concluir praticar o pecado. Arranque o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Ou seja, controlar o coração é prudência e santificação, não condenação pelo simples pensamento. Resumindo, ter desejo ou inclinação humana é natural. Nós somos pecadores, meus amados. Aquele que não tenha pecado que atire a primeira pedra. O pecado só acontece quando há consumo ou ação contrária à lei de Deus. Quando pratica, quando você vai lá concluir o seu mau desejo. Jesus mesmo mostrou que desejos legítimos como a fome não são pecado, mas devem ser guiados pela disciplina e santidade. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.